Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Millennials Hoteleiros. O meu nome é Fernanda Ishiyama e esse é um espaço dedicado aos profissionais da hotelaria, turismo e da indústria da hospitalidade que fazem parte da geração milênio. Mas, como eu sempre digo, se você não é um milênio ou não é dessa indústria, fica com a gente porque a gente é um espaço democrático. Aqui o papo é sério, mas ele não é chato. E o tema de hoje é para você, profissional da área ou de fora dela, que pensa em ir atrás de uma carreira no setor de vendas, né? A hotelaria, como qualquer outro setor, o turismo, como qualquer outro setor, também precisa vender, porque no final do dia a gente precisa lucrar, né? E precisa de profissionais capacitados, que entendam do negócio, mas que também tenham habilidades de vender esse negócio para o cliente certo, na hora certa. Então, se você tá aí e você almeja seguir a carreira em departamentos de vendas dentro da indústria, é para você esse episódio. E quem eu convidei para estar aqui é simplesmente uma pessoa que é uma mentora de peso, com mais de 20 anos de mercado, e a Miriam Mourão, especialista em prospecção B2B. Miriam. Obrigada pelo convite, obrigada pessoal aí que está assistindo, e vamos falar sobre vendas, né? Com certeza. Sobre vendas. E falar muito sobre prospecção, né? Sobre prospecção. E venda de ir atrás, né? Nada de ficar esperando cair no colo, né? Antes de tudo, Mi, se apresenta um pouquinho pro pessoal aí que talvez ainda não te conheça, fala um pouquinho da sua experiência ao longo desses anos mentorando. Bem, eu sou a Miriam Mourão, eu atuo com prospecção de vendas B2B desde 2001, então são 22 anos, fazendo prospecção e também ensinando. Hoje eu ensino prospecção através de mentorias, e eu comecei a treinar profissionais de vendas em prospecção em 2004. Então, são 19 anos treinando profissionais para obterem excelência nessa etapa crucial de vendas que é a prospecção ativa. Bacana. E assim, Miriam, o que acontece? Você, mais do que ninguém, vai poder responder aí uma pergunta que é a primeira pergunta para quem almeja seguir a carreira em vendas. Vendas é sobre ser um profissional de vendas, é sobre você ter talento, você ter aquela predisposição natural, a personalidade, um perfil natural para vender, que geralmente, quando a gente pensa no vendedor, é aquela pessoa hipercomunicativa, super sociável, aquela pessoa que gosta de estar rodeado de gente, ou não necessariamente é isso, e na verdade é uma coisa, são habilidades que se desenvolvem. Conta, qual é o perfil do um profissional de vendas de alta performance? Não necessariamente precisa ser aquela pessoa, como eu falo, animador de torcida, né? Que chega, né? Que todo mundo acha maravilhoso, incrível, aquele que tem liderança, que conta piada. Não necessariamente. Isso é um mito, né? Que vem lá dos anos 60, né? 60, 70, de que o vendedor tinha que ser aquela pessoa falante. Ele fala bem, ele é expressivo, tem boa comunicação, então dá para ser um vendedor. Tem que ter a lábia. Tem que ter a lábia. Não, nada disso. É claro que o vendedor ele precisa se comunicar bem, precisa gostar de pessoas. A gente pode até falar que tem certos talentos, mas não que seja isso que vai tornar esse profissional um excelente vendedor. O vendedor hoje, ele precisa ter, é claro que talento, ele precisa gostar de pessoas, e ele precisa ter técnicas também de vendas. Ele precisa se aprofundar, estudar bastante, né? Não dá para parar no tempo e achar que só porque eu falo bem, eu vou ter excelentes resultados. Não é por aí o caminho, não. Muito interessante você falar isso, porque durante uma experiência no passado, né, quando eu fui atuar em vendas em uma empresa, era uma época onde se focava muito no que se dizia ser tenacidade comercial, né? E eu ficava assim pensando, meu Deus, mas essa tenacidade parece quase como um dom divino, né? Você tem que ter tenacidade. E eu falava, meu Deus, eu não nasci com essa
tenacidade. Não veio no meu pacote, sabe? Eu não sabia nem o que era essa palavra. E também era muito focado no... Era um conceito, eu não sei se talvez condizente com a época, mas que hoje, olhando, eu falo que é super desalinhado a resultados, vias de fato, que era muito sobre relacionamento com o cliente. E não era o relacionamento do cliente que a gente fala hoje, que é um relacionamento que você entende o que o cliente quer, que você tá ali atendendo o desejo dele, as necessidades e as dores dele. Era um relacionamento do tipo quase afetivo. Era quase assim, então era muito incentivado. Chama o cliente para um coquetel, chama o cliente para um, né, um coquetel da empresa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tem que dizer, né? E assim, vai ter um evento, um almoço especial, um café, um brinde, E era quase aquela... Eu tinha a sensação que eu tinha que estar sempre babando o ovo, bajulando, tratando assim. E eu não me aproximava da venda. Porque eu sempre fui muito pragmática. Eu não me aproximava da venda. Porque eu queria ir direto ao ponto. O que você precisa? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que entregar para você deixar seu dinheiro aqui comigo, eu bater a minha meta e ganhar a minha comissão? É que o pessoal confunde, né? Para você fidelizar um cliente, você não precisa usar desses artifícios, né? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa onde as meninas, as assistentes, tinham que, quando o cliente ia lá, tinha que colocar uma saia mais curta. Então, essas são práticas antigas, ultrapassadas e mitos. Porque a gente tem vários tipos de vendedores, né? A gente tem aquele vendedor que é mais relacional também, mais transacional, uma venda muito mais rápida. A gente tem aquele vendedor que a gente estava conversando há pouco, que é uma venda muito mais complexa. O vendedor tem que ser muito mais técnico, tem que conhecer muito o mercado, o produto. Então muda muito. Por exemplo, o pessoal se apega também a certos gurus de vendas. Acho que talvez por isso que tenha ficado essa impressão de que é muito rapport. O pessoal até confunde rapport com outras práticas também. Por exemplo, tem um livro lá que é muito famoso do maior vendedor do mundo. Vendeu não sei quantos milhões, que ele criava relacionamento instantâneo, né? Geralmente o pessoal cita esses livros em cursos e vídeos. Mas era um vendedor de carro. A vida inteira, o que ele fez? Vendeu o carro. Aí, gente, é fácil você ser um excelente vendedor, vender milhões e criar relacionamento instantâneo com uma pessoa que está te procurando, que está chegando na loja. Agora, será que ele teria o mesmo resultado se ele tivesse que fazer uma venda ativa, como a gente está falando? Pegar no telefone e oferecer carro lá para uma empresa, uma frota? Muda, né? Então, realmente, a pessoa está indo até a agência, eu vou até uma agência, eu quero ser bem recebida, quero ser bem tratada. É diferente, é uma venda transacional, ela é rápida. Você criou um relacionamento com o cliente, você vende muito rápido. Fechou o negócio ali na hora. Então, é claro que ele tinha que ter essa simpatia, ser muito comunicativo. Tá? Eu tive uma amiga que era vendedora de carro na Morumbi, e ela tinha isso. Mas aí, pega esse vendedor e coloca em outra situação. Coloca para ser SDA e fazer prospecção ativa. Coloca para fazer uma venda complexa que demora 1 ano. Então, a gente tem habilidades diferentes em vendas, né? E é basicamente o que, dentro do setor, se chama de hunter e closer. E farmer. Farmer. Farmer é aquele que desenvolve o relacionamento. Tá? Ele fechou uma venda, então ele vai construir um relacionamento para vender mais para aquele cliente. Por exemplo, vendeu uma máquina. Aquela máquina vai precisar de manutenção e peças. Então, ele vende a máquina, ele cria um relacionamento duradouro com aquele cliente para continuar vendendo, cross-selling e upselling. Vendendo peças, vendendo manutenção. A mesma coisa de venda de tecnologia, né? SaaS. Ele vendeu ali um software, um CRM, por exemplo, e tem que ter um time para continuar aquele relacionamento, para o cliente não abandonar.
a empresa. Agora, é totalmente diferente de vender um carro, de vender uma peça, vender um sapato, por exemplo. Eu entrei na loja, comprei o sapato, tchau. O vendedor me atendeu muito bem, me marcou. Gostei do atendimento daquele vendedor, vou voltar lá. Mas é uma venda rápida, transacional. E o cliente foi até você. É muito mais fácil, né? É o tal do embalde, né? Sim. O cliente foi, é muito mais fácil. Então, o pessoal se apega a esses gurus para criar como se fosse um padrão. O vendedor tem que ser assim, porque aquele, nossa, ele era um vendedor espetacular, mas dentro daquele cenário ele era espetacular. E em outro cenário, será que é? Uhum. E até continuando o que você mesmo citou sobre algumas práticas, né, e algumas condutas, você citou da saia, né? Ah, sim. Era comum Eu naquela lembro que eu já trabalhei para uma empresa também que não se contratava homens para o setor comercial, porque, primeiro, porque se dizia que homens ofereciam concorrência, porque eles poderiam sair da empresa e abrir a deles, né? Então já começa ali, supondo que naquele ramo de negócio, mulheres naturalmente não se interessam e não seriam uma ameaça. Principalmente, e também na questão de evidenciar e fazer questão muito que o estético, a beleza da mulher estivesse muito alinhada. Então, não se pedia que você estivesse bem vestida ou apenas para se portar. Não, você tem que estar maquiada, com batom, com a sobrancelha feita. Isso vindo de uma liderança masculina. Então, a gente já vê vários sinais de alerta, mas naquela época, poucas conversas a respeito, né, de machismo e algumas coisas tinham espaço dentro das organizações e se sujeitava a isso, né? E aí, igual você falou, o que acontece é que, às vezes, quando a pessoa tem o desejo de seguir em vendas, talvez por ter esses exemplos mal construídos, ela acaba se tornando esse tipo de vendedor, né? Esse tipo de vendedora, esse tipo de executivo de contas, que é o executivo de relacionamento, de brinde, sabe? Tem executivo que... Já conheci executivos na hotelaria que, meu Deus do céu, era uma caixa de brinde por toda vez que ia. Ah, eu vou na agência tal. E pegava aquela bolsa de brinde, como se o brinde, o encantar, o cliente fosse aquela barganhazinha, é o que era quase como... Era muita falta de processo, de ciência. Era quase aquela tentativa de você fisgar a pessoa emocionalmente, sabe? Vamos assim dizer. Então, hoje, ainda há pessoas nesse perfil. Mas, assim... Vamos ilustrar para o pessoal, assim, ter na mente como é um executivo de vendas ou um vendedor do passado, aquela pessoa que está ali no passado, como ela se comporta, como ela gere ali as dinâmicas dela. Ela não tem transparência, ela não tem interesse na necessidade do cliente, bem anos 70 e 80, né? Porque... Depois que teve o lançamento daquele método, né, Spin Selling, os vendedores, né, a área comercial, começou a entender que tudo dependia da necessidade do cliente. Toda venda gera a partir de uma necessidade. Então, o cliente é o foco, não o produto, não o serviço. Então, foi uma virada ali, 360 graus. Então, o vendedor que ainda está no passado, ele está com foco ainda muito no produto ou no serviço. Por isso que ele precisa de um brinde, enfiar um brinde. Porque ele quer só persuadir. Ele só quer persuadir. Ele é muito... Por isso que ainda... esse vendedor que acha que ele tem lábia, que ele vai negociar, aquela mentalidade de que o vendedor pode negociar tudo, o vendedor vende qualquer coisa, não, isso não existe. O vendedor vai vender qualquer coisa se depender da necessidade do outro lado.
Ele não é um Superman, uma pessoa com superpoder. O vendedor não é uma pessoa com superpoderes. O cliente que tem poder, né? Aquele ditado que um bom vendedor vende gelo até para esquimó. Não vende. Isso é coisa bem anos 70 e 80. É bem essa postura de persuasão. De achar que é a lábia, que é enganar. É malandragem. Uhum. Tá? Malandragem. Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele era da área de desenvolvimento de embalagens, e eu era do marketing. Quando eu comecei nessa empresa a prospectar, eu era do marketing, ele estava muito próximo. Então ele falava assim, que alguns vendedores pareciam que tinham levantado da cama e tomado um comprimido de malandrex. Ele falou assim, olha lá, tá vendo? Tomou um comprimido de malandrex. Pois vem aqui o cliente enchendo as paciência que a embalagem está errada. O vendedor quer vender qualquer coisa. Caramba. Mentindo, enganando. Uhum. Então esse é o perfil do vendedor totalmente ultrapassado. Achar que pode vender qualquer coisa, que pode negociar qualquer coisa e que acha que a lábia dele, a persuasão é mais importante. Não é não. Isso não existe. Eu acho que até é uma coisa que acabou criando um certo preconceito com a profissão, né? Sim. E até hoje... O vendedor ter visto como aquele que vai te enganar. Ele é a pessoa assim, o vendedor sempre vai falar que você tá linda. Você passa a não confiar no vendedor. E é muito triste, porque o vendedor, na grande maioria, ele realmente tá ali para te atender, ele tá ali para te ajudar. Às vezes, se a blusa ficou feia, né? Vamos falar assim, numa venda mais simples, né? Direta. Às vezes, se a blusa tá feia, ele vai primeiro perceber se você se achou feia, né? Agora, se você falou que ficou lindo, ele vai falar que tá lindo, mas não é porque ele quer vender, às vezes é porque ele não quer te magoar. Ainda mais dentro da nossa cultura, né? Mas eu realmente, eu sinto que ainda há essa coisa de... ou, por exemplo, se nada der certo pra mim, eu vou vender, eu vou ser vendedor. Não, eu vou ser vendedor. Era uma mentalidade bem mentalidade antiga mesmo. Bem antiga mesmo. Bem antiga. Sim, bem antiga. E um preconceito, assim, que já tá inserido. E às vezes, quando ainda a gente vê profissionais, empresas, muitas empresas, ainda atuando nessa maneira, só depõe contra, só faz um desserviço. Para você ter uma ideia, os vendedores que eu conheci, né, que eu tinha muito contato com eles ali nessa empresa, dificilmente eles faziam cursos de vendas. Eram pouquíssimos cursos mesmo direcionados. Tinha alguns de curta duração. Universidade, né, graduação não tinha, nada relacionado a vendas não tinha. Não existia. Gozado que vendas é o motor de uma empresa, né? Mas não tinha curso, nenhum tipo de curso. Tinha marketing, né? Mas vendas não. E eles faziam muito curso do que? Oratória. Falar bem. Por quê? Porque tinha essa mentalidade de que o vendedor tinha que falar bem. Né? Encantar pela comunicação, pela fala. Mas e a parte consultiva? E a parte técnica? Isso que era o mais importante, né? Graças a Deus isso foi mudando, né? Hoje nós temos já graduação, né, em gestão comercial. Nós temos vários cursos. O curso de prospecção naquela época, eu fui a pioneira em curso de prospecção, não existia. Não existia. E hoje, assim, prospecção... Nossa, todo mundo fala. Exatamente. E até quando eu comecei a entender, porque dentro da hotelaria, os departamentos de vendas, eles são muito mais receptivos do que ativos. E até é uma indústria que a venda, ela acontece de uma maneira muito mais morosa e se concentra muito esforço nos intermediários, que são as agências, e estreitar o relacionamento com aquela agência, fazer bons acordos com aquela agência, boas parcerias, e não tem aquela coisa do tipo... Vamos, né? Vamos em frente, o produto é meu, no final das contas. Eu tô vendo o cliente lá na outra ponta, precisando de mim, eu vou até ele, eu vou de braçada. E não existe. Assim, hoje existe um pouco mais, mas há 5 anos atrás... Não, 5 não, vamos dizer, uns 10 anos atrás...
Pouquíssimo. Pouquíssimo, a não ser quando eram clientes muito grandes, né? Contas muito gordas. Mas essa coisa de ser ativo e ir atrás, hoje ainda se faz, mas ainda não se faz do jeito que tem que se fazer, né? É uma indústria que ainda é muito reativa. Então, se você quer ser um bom vendedor aí e quer ser fora da curva, fica aí a dica, seja ativo, vá atrás e prospecte, porque isso colabora para a saúde do negócio. Então, dentro disso, né, como você falou, não tinha ainda vamos dizer, uma boa formação. E aí você falou do livro sobre spin selling. E aí o spin selling, ele veio trazer um novo insight sobre vendas. Sim. Conta pra gente um pouquinho, assim, o que é spin selling. Porque a gente fala de prospecção, a gente vê muitos gurus na internet ensinando métodos. Mas esses métodos não estão embasados em coisas concretas. São mais coisas que funcionaram para ele, e aí ele quer replicar isso. E não deixa de ser um achismo, porque deu certo para ele, mas não quer dizer que vai dar certo para todo mundo. O que já não é o caso do spin selling, né? O spin selling você pode adaptar, né? Tem sempre que adaptar, todo método precisa ser adaptado. Então, vamos falar um pouquinho do spin selling. Spin selling, ele surgiu a partir de uma pesquisa que o Neil Rackham fez para a IBM. Então, a IBM tinha um problema, ela queria saber o que os melhores vendedores estavam fazendo, né? O que os vendedores de alta performance estavam fazendo que os outros não estavam. Qual era a atuação? Que eles estavam... por que eles estavam gerando tanto resultado? E ela queria saber também se os cursos que ela estava pagando a nível mundial estavam impactando positivamente nessa alta performance dos melhores vendedores. Então, essa foi a base. Então, tudo partiu de uma pesquisa, não foi o guru que, eu tive que nem o do carro, né? Eu tive eu sou um excelente vendedor, vou escrever um livro sobre o meu método. Só que eu estou escrevendo um livro sobre o meu método dentro de um segmento, que pode não se aplicar a outros segmentos. O Neil Rackham, ao contrário, ele fez um estudo, tá, profundo, 12 anos, ele ficou estudando 12 anos, da IBM ele passou para outras empresas. Ele fez esse estudo em 23 países para mostrar que não era cultural. E ele acompanhou 35 mil visitas e vendas. É o trabalho de uma vida. Ele trabalhou há 12 anos. Porque durante 12 anos, você vai acompanhando também mudanças de geração. Sim. E avanços tecnológicos. E ele foi acompanhando vendedores de diferentes segmentos. Não é um segmento só. Começou a IBM, foi para a Citi, foi vários segmentos. Em países diferentes também. Tá, então, o que ele percebeu? Que os melhores vendedores faziam mais perguntas. Daí que surgiu esse nome SPIN, quer dizer, perguntas de situação, que são perguntas para você entender o cenário do cliente, perguntas problema, né? Para você entender a necessidade do cliente, levantar necessidades, insatisfações. SPIN, né? A pergunta de situação, problema, implicação, pergunta de implicação, que é você pegar aquela dor revelada pelo cliente e ampliar, aumentar, explorar aquela dor, e a pergunta need payoff, que é a pergunta de necessidade de solução. Então, são 4 tipos de perguntas que os melhores vendedores estavam fazendo. Por talento, eles não tinham aprendido a fazer. E aí, então, a gente veio que por talento... Pessoas que não estavam na lábia, na malandragem, e com interesse genuíno. No cliente. E com inteligência também. Para entender, porque se você não entende para que aquela pessoa quer, qual é a necessidade da venda. Sim. Né? Então, realmente, é a contramão desse vendedor de lábia. Foi na contramão do vendedor de lábia. Aquele vendedor... Né, segundo o Neil Rackham, aquele vendedor que ficava só focando em produto, falando da empresa, aquele blá blá blá, que era o vendedor com lábia, ele tinha baixa performance. Daí que surge esse conceito de vendas consultivas. É a venda focada no cliente.
É tentar entender a necessidade do cliente, primeiro entender, mapear a necessidade, mapear cenário, mapear o problema, aumentar essa percepção do problema e depois, você vê, a solução é a última pergunta, né? Dentro da sequência de pergunta, você oferece a solução depois que o cliente já falou o problema dele. Então, é totalmente diferente do vendedor de lábia que quer te empurrar um produto, sem interesse nenhum na sua necessidade. E aí cai por terra a tenacidade comercial que tanto me pediam. Sim, que é a técnica, né? A tenacidade comercial que tanto me pediam e o foco no relacionamento. Sim. Né? O relacionamento que até hoje era um relacionamento que eu não estava disposta, né? Porque é diferente. Era muito assim, você fica bajulando. Diferente esse relacionamento bajulador do relacionamento, o interesse genuíno em como eu posso ajudar a sua empresa a ser melhor. Como esse produto vai te ajudar? Ou como esse serviço vai te ajudar? E se eu posso te ajudar, né? Também, né? Também. E se eu posso te ajudar? Porque às vezes... Né? Desculpa. Se às vezes eu não posso te ajudar, a venda ali não casa. Também não adianta a gente ficar insistindo. Exatamente. Empurrando. Exatamente. E até falando em insistindo, empurrando, a gente falando de prospecção. Prospecção, para muitos, porque você tá ali, paradinho no seu canto... E aí o cliente vem até você com a necessidade e eu me sinto muito mais confortável nesse tipo de venda, não vou mentir não. E aí ele já vem, ele já tá aberto, né? E aí ele expõe naturalmente toda a necessidade dele. E aí eu entendo, ele conversa, ele abre espaço para mim, né? E a gente pode construir algo ali e prestar um bom serviço. Quando a gente tá falando do ativo, o cliente, às vezes ele não tá precisando de mim, ou ele não sente que precisa de mim, do meu produto, do meu serviço. E aí muitas empresas fazem a prospecção errado, né? Que aí é aquela coisa da prospecção chata, que é uma coisa que também começou, acho que lá na década de 80, que eram aquelas empresas que vendiam livros, produtos, que tinham aqueles eles tinham os call centers e tinham as donas de casa, né? Que eles falavam assim, você vai trabalhar de casa, aí a dona de casa ficava lá na lista telefônica, né? Discando pra um monte de gente, oi, tudo bem, você quer comprar? E aí veio televendas, que acabou virando uma coisa que também encheu a paciência, ninguém aguenta, ninguém suporta, e aí muitas pessoas veem televendas como a mesma coisa que prospecção ativa. Não. E aí a pessoa fala, prospectar jamais, eu nunca vou prospectar, minha empresa nunca vai prospectar, porque eu não quero ficar incomodando as pessoas, eu não quero ficar queimando a minha marca. Isso é um mito também que veio dessa época, né, dos anos 70, 80, de você ligar, você está interrompendo ou incomodando a pessoa. Por causa do telemarketing, televendas, né? E porque veio a metodologia do inbound marketing, né? Que era você construir um relacionamento com esse lead, né, com esse cliente potencial, e ele, quando ele está pronto, ele vai atrás da sua empresa, né? Resumindo, né, falando de uma forma bem simplificada o que é o inbound. Então, baseado, os marqueteiros, né, começaram a colocar na cabeça de todo mundo que você tinha que gerar um conteúdo e atrair um cliente potencial para você. Mas imagine o tempo que isso demora. Por exemplo, se eu tenho essa caneca aqui, estou satisfeita aqui com a minha caneca. Não está ali 100%, mas eu gosto da minha caneca. Aí você começa a mandar artigo para mim sobre canecas. Minha caneca é melhor. Olha essa caneca. Olha a cerâmica. Olha o diferencial, blá, blá, blá. Tá, mas eu estou com a minha aqui. Por que eu vou? Então pode demorar 1 ano para eu falar assim, não, tá certo. Eu não gosto muito da minha caneca. Então vou ver ali o que a caneca dela da Fernanda tem a me oferecer. Então esse processo pode se estender. Você não pode ficar dependendo só de atração. É que nem no segmento da hotelaria. Você não pode ficar dependendo só das agências. Você tem que fazer alguma coisa ativa. Nem dos sites, tá? Nem do site. Nem da Booking. Nem de indicação. Nem de indicação. Não dá para você ficar esperando acontecer ou só depositando a fé nessas ferramentas que geram naturalmente demanda,
Mas é assim, tá você e tá 400 mil concorrentes. Você vai ser dependente só desses intermediários? Bom, aí voltando aqui ao Caneca, né? O que é a Uhum. prospecção ativa? Você entra em contato comigo e pergunta: Oi, Miriam, tudo bem? Eu vi que você usa caneca também e eu quero saber, quero entender um pouquinho a sua percepção. Você está 100% satisfeita com a sua caneca? Eu vou falar assim: não. Olha, eu acho que ela poderia melhorar nisso, nisso, nisso. Tá vendo? A prospecção ativa, ela entra em contato, ela consegue mudar a minha percepção, consegue fazer com que eu fale as minhas insatisfações. Tá? Agora, se eu ficasse ali dependendo só do cliente levantar a mão, né? Tem aquela expressão, né? O cliente levantar a mão, nossa, vai demorar um tempão. E às vezes uma empresa não pode esperar somente o cliente tomar a decisão, né? Porque às vezes ele não vai tomar essa decisão tão rápido. E também às vezes o cliente ele nem vai ter te visto ainda, né? Pois é. Pode Com acontecer. tanta coisa, né? Com tanta coisa. Às vezes ele nem abriu o seu e-mail marketing, ele nem teve um contato com a sua marca, com a sua empresa. É isso, você vai esperar, né? Então, mas o trabalho de prospecção, ele também não é aquela coisa automática. Porque eu também já vi muitos gurus aí falarem assim, vou te ensinar como prender a atenção do seu cliente numa ligação de 2 minutos e você vai fechar uma visita, você vai fechar uma reunião. E aí, né? É pouco parece provável. que a prospecção é de novo, aquele jeitinho especial que você tem que ter para você ter o resultado rápido. E não é porque é ativo que ele vai ser rápido e instantâneo, né? Eu acho que não, eu acho que não. A prospecção, quando a gente fala em prospecção B2B, né? Empresa para empresa, essa prática de entrar em contato, por exemplo, por telefone, para agendar uma reunião, ela tem que. Não adianta você entrar em contato com o cliente e falar assim: eu sou fulano de tal, eu trabalho com isso, vamos agendar uma reunião. Dificilmente vai ter sucesso. Estados Unidos, sim, sabia? Ah, é? É. Estados O Unidos. pessoal gosta né? de reunião. Não, é porque eles estão sempre abertos. E lá eles são mais objetivos e mais agressivos. Aqui no Brasil E na busca do melhor negócio, né? E aqui no Brasil você tem que estar uma volta, você tem que criar esse relacionamento. O brasileiro é muito de relacionamento, muito emocional. Né? Isso é verdade. Principalmente quando a gente fala de serviços. Serviço, sim. Porque um produto, às vezes, a gente pode convencer, assim, digamos, ou até mostrar um valor e a pessoa, ou a empresa, o cliente pode ver, como posso dizer, vantagem de comprar agregado. ou às vezes comprar no impulso. Ele está às vendo vezes ali o produto. No impulso também, porque aí você cria aquele desejo, que às vezes é o que acontece mais com a moda, né? Às vezes você não precisa de mais uma roupa preta, mas naquele momento criou o desejo e você quis aquela roupa preta pelo desejo que foi criado ali, e foi uma compra por impulso. Você não necessitava daquilo, não era uma dor. Agora, um serviço pode ter também um serviço onde dá para a pessoa comprar mais por um impulso, mas trazendo aqui para hotelaria, todo mundo quer viajar e tudo mais, só que hotéis também tem diversos. Então, a gente tá falando aqui de B2B, a gente não tá falando do cliente final ali, né? Físico, né? Então, a gente tá falando das empresas. As empresas estão ali com a necessidade delas, no dia a dia. As habilidades que esse vendedor vai ter que ter para mostrar a diferença de um hotel para outro, intangível de um hotel para outro hotel, porque senão a pessoa fala, bem, esse tem cama, esse tem cama, esse tem travesseiro, esse tem café da manhã incluso, esse tem café da manhã incluso, esse tem piscina, esse dá late check-out, esse também. E aí, comparando, é a mesma coisa, você não consegue se diferenciar tanto. E aí eu acho que vai depender tudo desse profissional de vendas ter habilidade para mostrar o diferencial intangível que às vezes o contratante nem vai poder experimentar, porque não é ele que se hospeda. Quantas vezes você já comprou algo pelo
vendedor, pelo atendimento dele. Ai, muitas. Muitas, né? Muitas. No B2B também acontece isso. Se ele tem uma excelente abordagem logo no começo, né, na prospecção, ele vai conquistar esse cliente. Não conquistar em termos da tal da lábia, né? Mas a confiança de que ele está te oferecendo uma excelente solução. Eu já passei por isso várias vezes. Uma vez já acontece até essa história algumas vezes, ligava sempre o pessoal. Uns anos atrás, eu não tinha plano de celular, porque eu ficava em casa lá no Wi-Fi, né? Então não tinha necessidade. Quando eu saía, eu colocava crédito e tudo bem. Aí o pessoal da Claro, toda hora me ligando, oferecendo o tal dos planos, né? Uhum. Com aquela ligação bem telemarketing mesmo, né? Nós temos uma promoção especial, tem uma oferta especial para você hoje. Eu falava, não quero, pá, não quero, pá, só desligava. Aí entrou em contato comigo um operador que ele falou o seguinte: oi, dona Miriam, tudo bem? Eu estou vendo aqui no seu cadastro que a senhora coloca uma média de 50, 100 reais por mês no seu celular. Na hora eu parei assim e falei assim, como que ele sabe isso, né? Eu falei assim, coloco. A senhora sabia que se fizer um plano, a senhora vai ter internet 24 horas, blá, 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 e por menos do que esses 100 reais? Você viu? A mudança na abordagem, falar algo sobre mim e algo diferente, quebrar um padrão, me chamou a atenção. Eu fiquei 10 minutos com ele na linha. E ele, de fato, mostrou uma vantagem. Interesse. E uma vantagem. Ele mostrou o quê? Ele falou que me conhecia, ele fez um levantamento sobre o meu perfil, isso é muito importante na prospecção B2B. Nossa, e no telemarketing isso, ele era fora da curva. Totalmente fora da curva. Totalmente fora da curva. Porque a gente sabe que no telemarketing é uma ligação atrás da outra. Mas no telemarketing eles têm essas informações. Sim. E por que ninguém usa? Porque não tem a venda consultiva. A venda consultiva. Tá? Então ele ficou 10 minutos, porque até ele fazer todo o cadastro, blá, 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 fiquei 10 minutos com esse cara na linha, com um monte de coisa para fazer. Aí quebra aquele outro mito de que decisores são pessoas ocupadas e que o code call atrapalha as pessoas. Atrapalha se você não tem uma boa abordagem, se você não gera esse interesse. E se você não tem uma venda consultiva. Sim, porque realmente muitas pessoas, eu acho, assim, na hotelaria, eu não vejo executivas de conta ali no telefone. Eu vejo executivas de conta na rua mesmo, aí indo atrás do cliente. Com a pandemia, algumas abordagens se atualizaram, suponho eu. Não estou em vendas em hotelaria no momento, então... mas realmente, do que eu lembro, assim, muito tempo atrás já, eu não vi elas no telefone, eu não vi esse processo estruturado, até porque é uma coisa que também eu acho que tem que se comentar, eu acho que às vezes o vendedor, o executivo, ele fica sobrecarregado no processo. Ele não tem, ele não tem, às vezes, as ferramentas necessárias, ferramentas ali para gerir as atividades e as informações que ele tem. Ele não tem ali até mesmo um suporte de back-office para ele, porque aí ele é a pessoa que atende o telefone, que tem que resolver muito... Uma coisa que realmente acontecia bastante é, assim, o executivo de conta ter que se intrometer com os departamentos operacionais. Muito também de executivos despreparados que ofereciam mais do que poderiam entregar só para fechar o negócio. Sim. Mas era aquela coisa. Né? Era aquela coisa. Eu não consegui o quarto no andar que eu pedi. Liga para o executivo de conta. A empresa porque reclama. Não tem uma pessoa para atender. Exato. Aí o executivo de conta, que é a pessoa que tem que estar prospectando, tem que estar... Ele vai resolver esses pequenos detalhes, essas lavações de roupa suja. Aí ele liga e fala: oi, fulana, tudo bem? Poxa, eu falei pra você que o cliente tal precisa estar em tal andar. Aí a operação fala: tal andar tá alagado, tal apartamento tá ocupado, o cliente não saiu, alguma coisa aconteceu, você não pode prometer.
Aí ficava aquela coisa, e aí ficava aquela guerra do operacional com o executivo de contas. Tinha executivo de contas que chegava no hotel, eu não queria nem olhar pra pessoa. Porque eu falava, os clientes dessa pessoa são os piores. Porque ela promete as As piores coisas coisas. e não cumpre, não consegue cumprir. Que sabe que a gente não vai conseguir cumprir. E aí a bonita ou bonito vai tomar um café com o cliente e o xingo fica pra gente, né? Então, tem isso, essa falta de Falta de colaboração de equipe, trabalho em alguns. equipe. Sim, essa Trabalho em falta. equipe. Sim, trabalho em equipe. E realmente essa coisa de entender que o vender o serviço é muito mais do que só convencer, não é a mesma coisa que o produto. E você sabe que aí, nesse caso, para eliminar esse tipo de problema, fazer o fatiamento, né? Porque aí o SDR é agenda. O executivo vai só lá atender. E tem um terceiro time, que é o time de atendimento, de customer, de sucesso do cliente, que vai conversar e fazer o pós-venda, né? Então, o executivo, ele fica muito ali na parte de negociação e fechamento. Então, se vier reclamação, não vai cair nele. Vai cair nesse time aqui, esse último time. E ele também, ele vai ficar só nessa parte de atendimento e fechamento. Tem um time que vai fazer a prospecção, né? Já elimina aquele negócio da lábia. Levantamento de De informações, qualificação né? do cliente. Porque o cliente E eu quer. não vejo, eu não tenho conhecimento. Se você que está escutando tem conhecimento de alguma rede ou hotel que faça Acho essa difícil, venda, hein? essa venda fatiada, eu realmente não conheço. Que onde cada um Cuida faça de uma ali, parte. faça de uma parte. Porque realmente, senão o executivo de contas ele fica sobrecarregado. Além dele ficar sobrecarregado, ele fica cuidando de coisinhas que já fugiu, né? Se ele já fechou, já fez o fechamento, já passou para outra equipe. Aliás, tem que ter essa passagem de bastão, né? O executivo fechou com um cliente uma grande conta, por exemplo, uma empresa, que é o ideal, né? Sim. Fechar com uma empresa ali que faz várias, tem uma Isso. rotatividade, um grande volume, né, de hospedagens, de viagens e hospedagem. Ele fechou com aquela empresa, ele já apresenta o pessoal do atendimento, pessoal que vai ficar dando continuidade. Então, ele não cuida mais daquela conta. Sempre que o cliente precisar, já cai no atendimento. Então, ele não fica com carteira também, né? E a carteira é importante para eles, né? muito importante. Então, Dentro da então aí precisa hotelaria. estudar melhor esse processo. Exatamente. Dentro da hotelaria, a carteira ainda é uma coisa muito forte. Ele segura a carteira para ele. Ele segura a carteira para ele. E é aquela coisa, eu acho que qualquer negócio onde a carteira é do executivo e não é da empresa, a empresa corre risco. Ele sai da empresa e ele leva toda a carteira. Exatamente. Eu acho que não só a empresa, eu acho que o próprio cliente. Porque aquele cliente ele vai estar sempre sendo levado a outros produtos. E na verdade. Mas tem cliente que ele tem vendedor, tem executivo que ele cria um relacionamento tão bom com o cliente que ele acaba. O cliente não compra da empresa, compra dele. Sim. Eu já vi muitas vezes isso. Por quê? Porque ele tem um bom atendimento realmente. Sim. Tá? Então, a empresa, né? Exatamente. A empresa precisa fazer ações também. Lá atrás, lá na Camac, quando eu comecei que eu estava no marketing, quando eu comecei a prospectar, eu falei para o diretor, olha, você precisa visitar seus clientes, porque eram clientes grandes. Ele deixava tudo para os vendedores. Eu falava para ele, você precisa visitar os seus clientes. Vai lá, toma um café. Vai lá, conversa com o diretor, com o gerente, toma um cafezinho, faz uma visita. Porque se o vendedor sai, ele vai levar a tua carteira, hein? E foi o que aconteceu, sim, né? Várias vezes. E, assim, hoje, várias vagas, várias funções oferecem a possibilidade do home office. O vendedor também, ele pode fazer muito do processo dele de trabalho home office. Online também? Alguns, já vi, né? Alguns defendem que você pode vender sem nunca mostrar a sua cara. Eu acho que na hotelaria... Mas não só eu acho que na hotelaria também é complicado, por causa, principalmente, quando a gente fala de empresas, fechando com empresas. Mas muitas pessoas falam que, por exemplo, o porta a porta morreu, o ir ao cliente, fazer a visita, ou fazer uma reunião presencial,
ou chamar para um almoço. O almoço é um pouquinho mais complicado, mas chamar para um café presencialmente morreu, não existe, as pessoas não estão mais dispostas a perderem tempo. Isso é uma verdade ou isso é um puro achismo? Olha, tem até um vídeo que eu vou gravar falando sobre isso. Acho que 2 anos atrás, eu estava mentorando uma empresa de tecnologia e ela falou que o time de S10 fazia 2 tipos de agendamento. Agendamento novos clientes, né? E agendamento clientes ativos. Ela atuava só na região da Bahia, tudo bem. Então dava para fazer. Mas ela agendava reuniões com os clientes ativos, fazia visita com os ativos. Lá nas visitas ela descobria pontos de insatisfações. Então, se ela estava percebendo que o cliente estava insatisfeito, que poderia mudar de fornecedor, ela já pegava e anulava isso. Ela conta que uma vez ela foi no cliente que tinha contratado ela e um outro concorrente. Separado, né? Eu compro... Para fazer um teste. Não, eu compro tal serviço seu e uso tal serviço do concorrente. E ela descobriu que ele estava extremamente insatisfeito com o concorrente lá nessa reunião. Então, ela ia abocanhar todo o serviço, ela ia abocanhar tudo para ela, tá? Então, ela descobria muitas coisas. Mais recentemente, uma empresa que eu mentorei o ano passado já está fazendo isso também. Então, esses clientes estão mais perto, eles estão visitando. E um dos executivos de venda falou assim, Miriam, você não tem noção. Eu descobri até por que eles demoraram tanto para fazer o fechamento. Porque tinha um empecilho assim, assim, assim. E ele, descobrindo isso, ele pode atuar com mais propriedade no segundo cliente que tem o mesmo cenário. E isso, de fato, é o que se chama relacionamento. Relacionamento. O relacionamento é isso, não é o coquetelzinho, não é o você presentinho, entender, né? não é o brinde bonito, fofo, cheio de... Exatamente. Então, eu falo pro pessoal, se vocês tiverem oportunidade, se estiver perto, é claro que você não vai sair daqui lá para o Nordeste para visitar um cliente, né? Inviável. Sim. Mas se estiver perto, por que não? Por que não ir lá para conhecer melhor, aprofundar, ver o que pode fazer a mais, né? Eu acho que tudo isso... Sim, entender a dinâmica também do cliente, né? Como ele trabalha. Sim. Porque realmente é isso. E principalmente quando a gente fala de serviço, a percepção da qualidade de um serviço, ela é muito subjetiva. Não é, por exemplo, você avaliar uma cerâmica. Você avaliar a qualidade de uma cerâmica... É mais fácil você provar, talvez, que a sua cerâmica seja maior, de maior qualidade, mais resistente e tudo mais, do que você mostrar o teu serviço. Porque o serviço, ele é intangível e ele é de percepção. Porque, às vezes, um serviço que agrada muito a um, não agrada a outro. Eu falo que o serviço é o atendimento de loja. Tem gente que entra e ela quer, no momento que ela pisou, que alguém fala bom dia e fique com ela a todo momento. Tem gente que entrou, ela não quer ser percebida. Só que o vendedor, ele não tem como adivinhar o que tá dentro da pessoa, como ela gosta, como ela se sente confortável. E eu acho que isso é o que complica tanto a venda no serviço, porque ele é subjetivo, ele é de percepção, ele é de experiência. E o vendedor a pessoa que quer se especializar na área comercial, principalmente na hotelaria. Hotelaria é bem complexo, viu? Ela vai ter que bem entender complexo, isso. por causa do que você falou antes. Precisa ter esse diferencial. Tá, mas o que o hotel tem a mais? Por exemplo, tem um Não hotel... dá pra falar que é atendimento, porque atendimento não é diferencial. Não é atendimento. Não, atendimento não é diferencial. Não é diferencial a pra não ser que ninguém. seu atendimento supere todos os concorrentes, na percepção do cliente, né? Porque você pode falar assim, eu tenho um excelente atendimento, tá, mas para quem? Exatamente. E o seu atendimento é melhor do que o hotel B, C ou D? Tá? Então, é uma percepção realmente do cliente. Entender o que o cliente busca, né? Por exemplo, a gente está falando de fazer uma prospecção ativa no segmento de hotelaria, o B2B, né? Em vez de esperar a agência, vocês irem até as empresas para oferecer, para fazer fechar contratos ou fechar parcerias, tá? Aí que entra entender o que é importante para aquele cliente em termos de hospedagem, né?
Exatamente. Às vezes pode ser localização. Muitos fazem essa coisa de irem atrás das contas, né? Mas as contas maiores e tudo mais. Há, sim, um movimento ativo ou personalizado mais tímido. Mas, de maneira geral, encontra-se perfis mais consultivos, perfis de venda mais receptivos. E, na verdade, para você vender, para você. Eu acho que a prospecção ativa, ela faz você ser um vendedor melhor, Mas né? aí você Um está falando executivo melhor. na prospecção passiva, né? Quando a própria empresa entra em contato com o hotel para fechar hospedagens, tá? Isso. Existe da parte você conhece o departamento comercial, existe da parte desses executivos entender o que que o cliente espera, o que que é o diferencial para eles? Sim, existe assim, os targets, né? Então tem as empresas de interesse, né, para aquele hotel, para aquela rede específica e se vai atrás disso, né? Se vai atrás daquele cliente de certa maneira, às vezes usando como meio de caminho o intermediário que ele usa, que é a agência, ou não, algumas vezes indo direto, mas o perfil, de maneira geral, ele procura trabalhar mais a demanda que já é uma demanda natural e abocanhar aquele share, né, aquela fatia do mercado. Mas o executivo Roubar ele o do entende, mas o executivo concorrente. entende o que que o cliente quer? Por exemplo, ele faz perguntas? Aí Isso que que tá, eu né? não sei dizer. Porque Você executivo, conta pra mim. Você faz pergunta pro cliente? Você é ativo? Você faz uma técnica de qualificação. uma qualificação? Usa um spin selling, né? Você faz isso? Eu não sei, porque há muitos anos eu não atuo no comercial de hotéis. Mas assim, até agora eu não vi muito Porque eu acho que geralmente não disso. fazem, viu? Mas, assim, processo fatiado, eu particularmente não vi, mas deve ter alguns. Mas não é uma prática Mas eu acho tão que não tem, não. concreta. Eu acho que não Tão tem, não. concreta. Mas eu acho que é uma vantagem. E para quem pretende ir para o comercial, na área hoteleira, eu acho que a palavra é proatividade. A concorrência está maior, tem novos players, novos modelos de negócio, novas ferramentas, novas OTAs, e o cliente final fica cada vez mais longe de você. Então, eu acho que é aquela hora que você não é pegar todos os parceiros e jogar num buraco, mas eu acho que é muito de você falar: eu tenho que ser mais ativo aqui, porque eu tenho que me garantir, né? Porque às vezes a agência não vai pensar em mim, a agência tá pensando nela, num todo, né? As OTAs estão pensando nelas num todo. Então, é eu por mim, né? É meu Uhum. negócio pelo meu negócio. Então, eu acho que é isso. Capacitar as equipes, e equipes que tenham ainda esse jeito antiquado, esse conceito de relacionamento baseado em presentinho ou em carteira de cliente, é realmente você dar mais ferramentas. O mercado tá cheio, Cheio de assim, de ferramentas, sempre. ferramentas Tecnológicas. e de cursos, né? Sim. Eu acho que tem que se aperfeiçoar, porque do dia para a noite, no ramo dos negócios, tudo muda. E é na venda que você tem que ter habilidades que podem salvar ou não o seu empreendimento. Independente se é na hotelaria ou se é em qualquer outro lugar. É a posição mais ativa. E é óbvio que você tem que colocar pessoas que se capacitam para isso. E a gente tá chegando aqui no finalzinho. É um papo que eu acho que vai dar para muitos mais episódios. A gente vai trazer outros episódios com a Miriam. Mas vamos lá, quem acompanhou a gente até agora e falou: nossa, eu me interessei por isso, eu acho que eu tenho, assim, essa coisa, assim, pra venda. Não é a malandragem, mas eu tenho essa coisa de falar, gostar de entender, de qualificar. Quais são os caminhos que essa pessoa que quer hoje, que graças a Deus tem formações, mas qual é o caminho que você acha, os livros, os cursos, as habilidades que você acha que essa pessoa tem que começar a desenvolver? Em termos de habilidades, primeiro gostar do relacionamento, né?
em criar relacionamento com o seu cliente potencial, ter curiosidade, focar em resolver problemas, né? Se você tem essa capacidade de querer ajudar a resolver problemas, já é um caminho. Mas aí você vai precisar também se especializar. Eu acho que hoje o vendedor ele tem que conhecer os métodos. Spin Selling, Bunt, GPC-TBA, Challenger. Precisa conhecer. Precisa conhecer também comportamento humano em vendas. Estuda um pouquinho, né? Por exemplo, PNL, entender o DISC, né? Perfis comportamentais, para melhorar a sua comunicação. Gatilhos mentais, algumas vezes você vai usar, não é aquela aquela persuasão barata, né? Você entendeu os gatilhos mentais que você pode usar para gerar insights na pessoa. Então, o que é? Se especializar, gestão de vendas. Faz um curso de gestão de vendas, uma graduação em gestão de vendas. Cursos, tem vários, negociação da Coursera, é gratuito, gente. Mas fuja de gurus, né? Eu acho que é importante a gente falar isso, porque quando a pessoa tá... eu mesmo, quando eu te conheci e conheci o seu conteúdo e tudo mais, e a sua mentoria, eu tinha visto tanto conteúdo de gurus, assim, que depois eu falei, meu Deus, coisas que eu estudei, que eu cheguei na mentoria com você mais confusa do que esclarecida. E assim, são coisas que, né, prometem aí. Estudar online é uma facilidade e tudo mais, mas eu acho que é bom a gente fazer só ter o olhar mais crítico. Fugir dos gurus. Fugir daquela coisa de muita massificação e muito... você vai vender, hoje você vai agendar 50 reuniões. Isso não existe. Hoje você vai ganhar não sei quantos milhões, vou te ensinar a ganhar não sei quantos milhões. Isso não existe, porque segmentos são diferentes. Se vocês... ouvirem uma pessoa que se diz especialista em vendas falando, não, eu vou gerar 50 visitas por mês, você vai ter uma taxa de abertura de não sei quantos, ou você vai ganhar 50 mil, 100 mil por mês, isso não existe, porque ele está falando genericamente, não existe isso. O seu segmento, você vai ter um resultado, o outro segmento é um resultado totalmente diferente. Então, você não pode generalizar para todos os segmentos, não é? Com certeza. O seu era de mídia, o seu era totalmente diferente. Não adianta ele falar, um guru falar para você, olha, Fernanda, você vai agendar 30 reuniões. Não vai agendar 30 reuniões por mês. Aquele outro produto, que pode ser um SaaS, pode ser um produto diferente, pode ser que ele consiga agendar 30 reuniões. Uhum. Então, é ter esse olhar crítico. Livros também. Nós temos vários livros, mas também leiam com esse olhar crítico. Por quê? Porque às vezes é uma técnica baseada na experiência daquele autor. Uhum. Por exemplo, o Spin Selling foi uma pesquisa, tem uma base. Agora, por exemplo, Receita Previsível foi a experiência do Aaron Ross dentro da Salesforce, que é mais direcionado para o segmento de tecnologia. A gente consegue adaptar para outros segmentos esse fatiamento do processo de venda? Sim, mas adaptando. Pensando, meu segmento é assim, isso não se enquadra, isso eu não consigo fazer aqui, tá? E outros livros também, sempre com um olhar crítico, porque às vezes é a cultura daquele país, a cultura do americano, é diferente da cultura do brasileiro, que é diferente da cultura do mexicano. Você sabe que tem essas diferenças, né? Com certeza. O mexicano é mais fechado, o brasileiro é mais relacionamento, o americano é mais rápido, mais objetivo, mais agressivo na prospecção. Uhum. Então, às vezes, a gente vê e-mails que você vê aquele e-mail, na hora você pensa, isso aqui foi uma tradução de um e-mail americano, pela agressividade, pela objetividade. Tá? Então, tudo isso a gente precisa analisar. Então, leiam bastante todos os livros de vendas que tem. Tá, tem o livro Vendas B2B, do Renato Romeu, que é brasileiro, é muito bom. Tem o Spin Selling, tem... Nossa, depois eu até passo uma listinha de venda para você. Vou deixar uma lista aí disponível para vocês. E tem cursos, olha, no Coursera tem cursos de negociação gratuito da Universidade de Michigan. Já pensou vocês terem um diploma da universidade, um certificado da Universidade de Michigan?
Com certeza, agrega muito. Agrega muito. Porque são professores com embasamento, não são gurus de internet, Sim. né? São acadêmicos, estudiosos, pessoas que estão ali, vivem, estudam a ciência de vender. E eu até costumo dizer que tudo na vida é uma venda. Às vezes nós Sim. estamos vendendo uma ideia, um propósito. A gente está sempre vendendo de alguma maneira. Então é uma habilidade para a vida. Sim, todo mundo tem essa habilidade. Todo mundo de tem vender. essa Você vai habilidade. numa entrevista, você está vendendo a sua mão de obra, É, seu trabalho. exatamente. Então, todo mundo tem essa habilidade de vender. Alguns têm uma habilidade até para uma venda mais técnica, né? Uhum, Outros têm uma habilidade para uma venda mais transacional, mais rapidinha, né? com certeza. Tá? Mas todo mundo aí vende. E só para finalizar, vamos desmistificar uma coisa. Muitas pessoas acreditam que o vendedor, ele não ganha bem. Ele tem que. E ele só tem que trabalhar comissionado, né? Que assim, o ganho do vendedor é a comissão. Nem sempre, Nem sempre. né? Então, assim, você que é uma pessoa que mentora vendedores, deixa claro aí para quem tá escutando, dá para você ter Tem um bom ganho Tem. Muito bom. sendo um vendedor Sim. em sim. qualquer segmento. Qualquer segmento. Por exemplo, eu falei da minha amiga que trabalhava na Morumbi Motor. Uhum. Naquela época, hoje faz. Eu não tava. A Lucinha, a minha filha, era pequenininha ainda. Naquela época ela já ganhava 5, 10 mil vendendo carro. Isso eu estou falando de 20 anos atrás. Uhum. Tá? Hoje, um vendedor, dependendo do segmento, ele ganha de fixo 16, 20 mil ou mais. Que é um salário, muitas das vezes, de uma alta gerência. Sim, eu conheço um vendedor só que do segmento de logística internacional. Gente, ele tem 24 aninhos. A comissão, só a comissão dele chega a 30, 40 mil. Tá? Tem vendedores que ganham 100 mil, né? Uhum. Dependendo da comissão, 100 mil, 200 mil, assim, brincando. Grandes projetos, Uhum. né? Então, ou mais. Às vezes ganha até mais. E às vezes tem vendedor que já ganha um salário tão É bom, gordo, alto, que nem tem comissionamento. às vezes não tem a comissão. Até porque são negócios que vão demorar muito Muito tempo tempo. para serem fechados. É um processo de 1 ano. Imagina eles esperar uma comissão. Mas a gente tá falando lá de milhões, de milhões, bilhões. projetos de milhões. Né? Por exemplo, uma máquina do segmento agro é 4 milhões. Então, essa máquina não vai vender assim, né? Exatamente. Tá? Então, é um processo mais longo de decisão e tem que ter aquela necessidade. Eu trabalhei eu mentorei uma empresa chamada Westhaupt, que o ciclo de venda era de 1 ano. Então, o vendedor tinha que ter um salário bom para ele, porque tinha que fazer vários contatos, vários relacionamentos, várias reuniões para conseguir aquele fechamento. Até porque se for depender de uma comissão, a pessoa não vai conseguir sobreviver, de maneira ela nenhuma. para de trabalhar, né? Não tem vendedor que vai aguentar. Então, o vendedor é bem remunerado, é uma profissão lucrativa, mas cada vez mais o vendedor hoje ele precisa se especializar. Com certeza. Como tudo, né? Sim. Dinheiro não vem fácil. Tecnologia, hein, gente? É. Eu não falei, é ler, estudar, desenvolver suas habilidades no âmbito comportamental do ser humano e tecnologia, viu? Estudar tudo, conhecer tudo que tem para ter ferramentas que se alinhem, né? CRM, e ajudem no trabalho. Todas as ferramentas que tem aí. Inteligência artificial, que ajuda bastante na automação. Ah, isso é bacana. Miriam, muito obrigada. Principalmente por você ter, com tanta autoridade, ter me ajudado a desmistificar muito dos achismos e muito dos mitos que permeiam todo o assunto de vendas. Todo o assunto de vendas, né? Muito mito, né? Muito mito. Daria pra gente ainda continuar horas e horas, mas a gente vai encerrar, então eu quero te agradecer imensamente. Se você quer, né, ser aí um profissional que tá, né, sempre se aperfeiçoando, pega as dicas da Miriam, siga ela lá no LinkedIn, porque ela tem conteúdos ótimos, semanais, sempre. Ela tem um podcast também, Café Mulheres e Vendas, que também é gravado aqui na Plot, que é um podcast que traz muitos insights. Então, consuma conteúdo com relevância. E, se você quer ir além, procura ela também, porque a Miriam é mentora também e você não vai se decepcionar. Então, muito obrigada.
se você ficou até aqui desde o começo ou acompanhou aí pela metade. E a gente se vê no próximo episódio. Até!